Acredite, nem sempre o caminho mais difícil é o fim. Às vezes é só o começo de algo grandioso. A fé é o combustível invisível de quem ousa sonhar quando todos duvidam. O empreendedor verdadeiro nasce no silêncio das tentativas, nas madrugadas de esperança. E é sobre isso que você vai ouvir agora, uma história real de coragem, visão e fé. Prepare-se para se inspirar. Uma nova e emocionante história de superação e empreendedorismo está prestes a ser compartilhada. Se não é inscrito, se inscreve para não perder nenhum vídeo. Ele acordava antes do sol nascer. Enquanto o mundo ainda dormia, ele já estava de pé, vestindo o uniforme engordurado, o boné amassado e o sorriso que escondia o cansaço. O relógio marcava 5:30 da manhã, e o cheiro de café queimado misturava-se ao barulho metálico da chapa quente. Ali, no balcão de um restaurante, ele aprendeu que servir com humildade era a primeira lição de quem um dia sonhava em liderar. Ninguém via o brilho nos olhos daquele jovem magro, de voz calma, que limpava bandejas e fritava hambúrgueres com cuidado de quem via a beleza nas pequenas coisas. Mas dentro dele havia um fogo que o tempo não apagava. Um desejo de fazer algo maior, de construir algo que fosse seu. Ele não tinha nascido em berço de ouro. Cresceu numa casa simples de madeira, onde o barulho da chuva no telhado era música, e o vento entrando pelas frestas fazia companhia nas noites frias. A mãe, mulher de fé, sempre dizia: "Filho, não importa onde você comece, o que importa é onde a sua fé pode te levar." E aquelas palavras ficaram gravadas nele como uma promessa. Nos dias de folga, enquanto os colegas se divertiam, ele estudava. Lia tudo o que podia encontrar sobre negócios, tecnologia, economia. Trabalhava o dia inteiro e passava as noites debruçado sobre livros e anotações. Não tinha luxo, mas tinha propósito. Não tinha dinheiro, mas tinha visão. Ele observava o mundo com curiosidade. Queria entender como as coisas funcionavam, por que algumas pessoas conseguiam tanto e outras pareciam presas ao mesmo lugar. Um dia, enquanto anotava ideias num caderno velho, pensou: e se o futuro das compras estiver na tela de um computador? Era o início dos anos 90, e essa ideia parecia loucura. Ninguém acreditava que as pessoas deixariam de ir às lojas para comprar pela internet. Mas ele acreditava. Ele via o que ninguém via. Então, juntou coragem, pediu demissão do emprego estável e começou tudo do zero. Um pequeno escritório improvisado, caixas empilhadas, uma mesa simples e um computador antigo. Era o suficiente para sonhar. No começo, ninguém acreditava. Alguns riam, outros diziam que ele estava desperdiçando o futuro. Mas ele seguiu. Cada venda era uma vitória, cada obstáculo uma lição. E quando o cansaço batia, ele lembrava das palavras da mãe. Quando o seu sonho é maior do que o seu medo, o impossível começa a se tornar possível. Foram anos de luta, noites sem dormir, dívidas, fracassos, incertezas. Mas também foram anos de aprendizado. Ele descobriu que o segredo do sucesso não está apenas em ter boas ideias, mas em ter fé quando tudo parece desabar. E foi assim, passo a passo, clique a clique, que o pequeno negócio começou a crescer. De um escritório apertado, se tornou uma rede gigantesca. De uma venda por dia, passou a milhares por segundo. As pessoas começaram a olhar para ele com admiração, mas poucos sabiam da trajetória que o trouxe até ali. Do balcão engordurado do McDonald's ao comando de uma das maiores empresas do planeta. E ele nunca esqueceu de onde veio. Continuava simples, grato, curioso. Continuava acreditando que a vida recompensa quem tem coragem de começar pequeno e sonhar grande. Um dia, em uma palestra,
Ele foi perguntado qual era o segredo do sucesso. Ele sorriu e respondeu: "Eu aprendi muito mais lavando pratos do que ganhando prêmios." A plateia riu, mas ele estava falando sério. Porque quando você faz algo com amor, mesmo que ninguém veja, o universo vê. E quando você acredita no impossível, Deus trabalha em silêncio a seu favor. Essa é a verdadeira história de um homem que acreditou no poder da fé, da visão e da perseverança. Um homem que começou servindo, mas terminou liderando. Que começou com bandejas, mas construiu impérios. E hoje, o mundo inteiro o conhece como Jeff Bezos, o fundador da Amazon, aquele que provou que não há limites para quem serve com humildade e sonha com fé. Porque antes de ser bilionário, ele foi aprendiz da vida. Antes de criar uma gigante mundial, ele aprendeu o valor de um sorriso atrás do balcão. E antes de mudar o mundo, ele aprendeu a acreditar que tudo é possível para quem não desiste. E é assim que a fé, o trabalho e a coragem transformam histórias simples em legados eternos. Porque a verdadeira riqueza não está no que se conquista, mas no que se acredita. No fim das contas, não é sobre dinheiro, nem sobre sucesso. É sobre fé, sobre acreditar quando ninguém mais acredita. Porque quem planta esforço e rega com esperança, colhe milagres. E quando a vida te fizer começar de baixo, lembre-se, Deus pode usar o pequeno para construir o extraordinário.